Relato sobrenatural, o estudante de medicina. Parte 1, a primeira sombra. Meu nome é Daniel. Hoje tenho 34 anos e trabalho como médico. Durante muito tempo escondi essa história por medo de ser chamado de louco. Passei anos tentando encontrar uma explicação científica para tudo o que aconteceu comigo. Afinal, foi exatamente para isso que escolhi estudar medicina, entender o corpo humano, a mente e a morte. Mas existe uma pergunta que até hoje não consigo responder. O que estava me seguindo? Se você acredita que tudo pode ser explicado pela ciência, eu também acreditava. Na verdade, eu ria quando alguém contava histórias de fantasmas, demônios ou espíritos. Até o dia em que entrei naquele necrotério. Tudo começou quando eu tinha 21 anos. Era meu primeiro ano de estágio em um dos maiores hospitais da cidade. O prédio era antigo, construído décadas atrás, e carregava uma fama estranha entre os funcionários mais antigos. Alguns diziam que, durante a madrugada, era possível ouvir passos em corredores vazios. Outros comentavam que algumas câmeras de segurança desligavam sozinhas exatamente às 3 horas da manhã. Os médicos mais velhos apenas sorriam quando alguém perguntava sobre isso. Eles diziam: quanto menos você souber, melhor. Achei aquilo ridículo. Eu estava focado apenas em aprender. Nas primeiras semanas tudo correu normalmente. Plantões cansativos. Paciente chegando sem parar. Poucas horas de sono. Era exatamente como eu imaginava. Até que fui escalado para acompanhar uma autópsia. Era uma noite de sexta-feira. Chovia muito. Os corredores estavam praticamente vazios. O elevador desceu lentamente até o subsolo. Assim que a porta abriu, senti um frio estranho. Não era o frio do ar-condicionado. Era diferente. Era como se todo o ambiente estivesse morto. As luzes piscavam levemente. O cheiro de formol dominava o lugar. Meu orientador caminhava na frente sem dizer uma palavra. Chegamos até a sala principal. Sobre uma mesa de aço inoxidável havia um corpo coberto por um lençol branco. Meu professor retirou o tecido lentamente. Era um homem de aproximadamente 50 anos. Nenhuma expressão. Nenhum ferimento aparente. Apenas um rosto extremamente pálido. Enquanto observávamos os procedimentos, senti que alguém estava atrás de mim. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Continuei acompanhando a autópsia. Poucos minutos depois. A mesma sensação. Como se alguém estivesse respirando na minha nuca. Olhei outra vez. Nada. Respirei fundo. Pensei que fosse ansiedade. Foi então que ouvi um sussurro. Muito baixo. Quase impossível de entender. Parei completamente. Meu professor continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Olhei para ele. Perguntei: o senhor ouviu isso? Ele levantou os olhos por alguns segundos. Ficou me encarando. Depois respondeu apenas: não faça perguntas aqui embaixo. Aquilo me deixou desconfortável. Mas continuei. Quando a autópsia terminou, ajudamos a cobrir novamente o corpo. Foi nesse momento que aconteceu a primeira coisa impossível. A mão do cadáver se mexeu. Eu vi. Tenho absoluta certeza do que vi. Ela deslizou alguns centímetros sobre a mesa. Dei um passo para trás. Meu coração disparou. Meu professor simplesmente cobriu a mão novamente e disse: rigidez muscular. Acontece. Mas havia um problema. Eu conhecia aquele fenômeno. Aquilo não parecia um simples movimento involuntário. Parecia como se alguém estivesse tentando levantar. Naquela noite quase não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos lembrava daquela mão. Na manhã seguinte acordei com uma sensação horrível. Meu quarto estava gelado. Mesmo sendo verão. Olhei para o relógio. 3 horas e 3.
Voltei a dormir. Na noite seguinte, acordei novamente. 3h03. Na terceira noite, à mesma hora, comecei a achar estranho. Foi então que os sonhos começaram. Sempre o mesmo. Eu caminhava sozinho pelos corredores do hospital. As luzes apagavam uma por uma. No final do corredor havia uma pessoa completamente imóvel. Muito alta. Vestida de preto. Seu rosto era impossível de enxergar. Quando eu tentava me aproximar, ela desaparecia. E eu acordava exatamente às 3h03 da manhã. Durante semanas isso se repetiu. Minha aparência começou a mudar. Olheiras profundas. Cansaço constante. Perda de apetite. Os colegas perguntavam se eu estava bem. Eu respondia que sim. Mas não estava. Certa madrugada, enquanto fazia ronda pelo hospital, passei novamente perto do elevador que levava ao necrotério. Ouvi o elevador chegar sozinho. As portas abriram lentamente. Não havia ninguém. Mesmo assim, senti como se alguém tivesse acabado de sair dali. O corredor ficou completamente silencioso. Até que escutei passos. Lentos. Pesados. Vindos da direção do necrotério. Olhei fixamente. Nada. Os passos continuavam. Cada vez mais próximos. Meu corpo inteiro arrepiou. Pela primeira vez desde que entrei na faculdade de medicina, eu senti medo de verdade. E sem perceber, eu não estava mais sozinho naquele corredor. Porque, atrás do reflexo da porta metálica do elevador, uma figura extremamente alta apareceu por apenas um segundo. Ela não tinha olhos, mas parecia estar olhando diretamente para mim. Quando virei, não havia absolutamente ninguém. Naquele instante eu ainda não sabia. Mas aquele seria apenas o primeiro encontro. O verdadeiro pesadelo ainda nem havia começado. E durante os próximos anos, aquela presença passaria a me acompanhar onde quer que eu fosse. Parte 2. O necrotério nunca estava vazio. Depois daquela noite, tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido fruto do cansaço. Plantões de mais de 12 horas. Poucas noites de sono. Pressão constante. Era isso que eu repetia para minha própria consciência. Mas, no fundo, eu sabia. Eu tinha visto aquela figura. E, pior, ela parecia ter me visto também. Os dias passaram. Continuei frequentando as aulas normalmente. Sorri para meus colegas. Respondia às perguntas dos professores. Agia como se nada estivesse acontecendo. Só que havia uma diferença. Toda noite, exatamente às 3h03 da manhã, eu acordava. Sempre no mesmo horário. Sempre com a sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama. Eu nunca via ninguém. Mas conseguia sentir. Era como se uma presença observasse cada movimento meu. Comecei a deixar a luz do quarto acesa. Mesmo assim, o medo não diminuía. Na semana seguinte fui escalado para um plantão noturno. Seria apenas eu, um residente e um funcionário antigo do necrotério chamado Augusto. Augusto trabalhava naquele hospital havia mais de 30 anos. Era um homem calado. Quase nunca sorria. Enquanto caminhávamos pelo corredor do subsolo, ele olhou para mim e perguntou: "Você também anda ouvindo os sussurros?" Parei imediatamente. Meu coração acelerou. Perguntei do que ele estava falando. Ele apenas respondeu: "Não responde quando chamarem seu nome." Achei que fosse uma brincadeira. Mas o rosto dele continuava completamente sério. Naquela madrugada, o hospital estava silencioso demais. Nem mesmo o barulho dos aparelhos era ouvido no subsolo. Parecia que o tempo havia parado. Pouco depois da meia-noite chegou um corpo. Era uma mulher de aproximadamente 40 anos.
Segundo o prontuário, havia sofrido um acidente de carro. Ajudamos a colocá-la sobre a mesa metálica. Quando terminei de preencher alguns documentos, percebi que Augusto havia desaparecido. Procurei pelos corredores. Nada. Foi então que ouvi. Daniel. Era minha mãe. Eu tinha certeza. A voz era exatamente igual. Ela parecia me chamar do fim do corredor. Sorri, aliviado. Pensei que ela tivesse vindo me buscar. Comecei a caminhar. Mas lembrei das palavras de Augusto. Não responde quando chamarem seu nome. Parei imediatamente. A voz continuou. Agora mais próxima. Mais insistente. Daniel. Filho. Olhei para o corredor. Estava completamente vazio. Mesmo assim, a voz vinha de lá. Respirei fundo e decidi voltar para a sala da autópsia. Assim que coloquei a mão na maçaneta, a voz mudou. Já não era mais minha mãe. Transformou-se em algo grave. Rouco. Como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro congelou. Naquele instante, todas as luzes do necrotério se apagaram. Escuridão absoluta. Ouvi apenas minha própria respiração. Depois, um único som. Passos. Lentos. Pesados. Arrastados. Eles vinham em minha direção. Tentei ligar a lanterna do celular. Ela não funcionava. Os passos ficaram mais próximos. Cada vez mais próximos. Até que senti um cheiro muito forte. Mistura de terra molhada com algo queimado. Então, as luzes voltaram. Olhei rapidamente ao redor. Não havia ninguém. Mas a porta da câmara frigorífica estava aberta. Eu tinha absoluta certeza de que ela estava fechada segundos antes. Sem entender o motivo, caminhei até lá. O ar frio saiu como uma neblina. As gavetas metálicas permaneciam fechadas. Exceto uma. Ela estava completamente aberta. E vazia. Olhei a etiqueta. O número era o mesmo da mulher que havia acabado de chegar. Meu sangue gelou. Corri de volta para a sala principal. A mesa estava vazia. O corpo havia desaparecido. Comecei a procurar desesperadamente. Revirei todas as salas. Nada. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim. Bem devagar. Virei a cabeça. A mulher estava novamente sobre a mesa. Na mesma posição. Como se nunca tivesse saído dali. Fiquei sem conseguir respirar. Nesse momento Augusto entrou na sala. Olhou para mim. Depois olhou para o corpo. Suspirou profundamente. Você viu, não viu? Perguntei como ele sabia. Ele respondeu algo que jamais esqueci. Ela não está atrás dos mortos. Ela está atrás dos vivos. Antes que eu pudesse perguntar quem era ela, Augusto me levou até uma pequena sala de arquivos, esquecida nos fundos do subsolo. As prateleiras estavam cobertas de poeira. Havia caixas e documentos com mais de 50 anos. Ele retirou um velho livro de registros. Na capa estava escrito: Ocorrências internas, acesso restrito. As páginas estavam amareladas. Em uma delas havia dezenas de nomes de médicos, estudantes e enfermeiros. Ao lado de vários nomes aparecia a mesma anotação. Relata ouvir vozes às 3h03. Continuei folheando. Outro registro dizia: funcionário encontrado em estado de choque após afirmar que uma figura sem rosto caminhava pelos corredores do necrotério. Mais uma página. Outro caso. Estudante abandonou a faculdade depois de afirmar que algo seguia até sua casa. Quanto mais eu lia, mais meu nome parecia se aproximar daquela lista. No fim do livro havia apenas uma frase escrita à mão, com uma caligrafia irregular.
Nunca olhe diretamente para ela quando ouvir seu nome. Senti um arrepio subir pela espinha. Naquele exato instante, as luzes começaram a piscar. O livro caiu sozinho no chão. As portas da sala bateram com violência. E uma voz, muito próxima do meu ouvido, sussurrou apenas 3 palavras. Eu encontrei você. Meu corpo travou. Não consegui correr. Não consegui gritar. Olhei lentamente para o corredor escuro do arquivo. E, pela primeira vez, vi a entidade por inteiro. Ela era alta. Muito mais alta que qualquer pessoa normal. Vestia algo parecido com um manto completamente negro. Os braços eram longos demais. Os dedos pareciam garras. Mas o que mais me apavorou foi o rosto. Ou melhor, a ausência dele. Onde deveria existir um rosto, havia apenas uma escuridão profunda, como um vazio impossível de descrever. Mesmo sem olhos. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava olhando para mim. E então, ela deu o primeiro passo em minha direção. Foi nesse momento que todas as luzes do hospital se apagaram novamente. E eu percebi que aquele pesadelo estava apenas começando. Parte 3: A maldição dos corredores. Quando as luzes voltaram, tudo havia mudado. A figura já não estava onde eu a tinha visto. O corredor permanecia vazio. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Olhei para Augusto. Ele estava completamente pálido. Sem dizer uma palavra, segurou meu braço com força e me puxou para fora da sala de arquivos. Caminhamos rapidamente até um pequeno escritório. Assim que fechou a porta, ele passou a chave e encostou as costas na parede. Respirava como alguém que acabará de escapar de um grande perigo. Depois de alguns segundos, olhou para mim e disse em voz baixa: Agora ela sabe quem você é. Aquelas palavras fizeram meu estômago gelar. Perguntei o que aquela coisa era. Augusto permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Eu não sei o nome dela, mas sei que aparece para algumas pessoas. Nunca para todas. Sempre escolhe alguém. Senti um nó na garganta. E o que ela quer? Ele abaixou a cabeça. Eu nunca descobri. Naquela madrugada não consegui mais trabalhar. Meu corpo tremia sem controle. Voltei para casa pouco antes do amanhecer. Assim que entrei no apartamento, senti novamente aquele cheiro estranho. Terra molhada. Madeira antiga. Algo queimado. O mesmo cheiro do necrotério. Todas as janelas estavam fechadas. Mesmo assim, o odor permanecia. Tentei ignorar. Tomei banho. Comi alguma coisa. E resolvi dormir. Não sei quanto tempo passou. Mas acordei com um barulho vindo da sala. Parecia alguém caminhando lentamente. Levantei da cama. Peguei o celular. E fui até o corredor. Tudo estava escuro. As únicas luzes vinham da rua. Olhei para a sala. Nada. Quando estava voltando para o quarto, ouvi 3 batidas na porta do apartamento. Bem devagar. Toque. 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 Olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Abri a porta. O corredor do prédio estava completamente vazio. Mas havia algo no chão. Uma única folha de papel. Amarelada. Como se tivesse décadas de idade. Peguei o papel. No centro havia apenas uma frase escrita à mão. Ela ainda está atrás de você. Meu corpo inteiro arrepiou. Naquele momento ouvi novamente os 3 toques. Só que agora, vindos de dentro do apartamento. Fechei a porta rapidamente. Olhei para a sala. Nada. As batidas continuavam. Segui o som até o banheiro. Quando acendi a luz, o espelho estava completamente embaçado. Mesmo sem haver vapor algum. E,
diante dos meus olhos, surgiram lentamente palavras riscadas na superfície. Não olhe para trás. Meu coração disparou. Fiquei imóvel. A respiração ficou pesada. Sem pensar, olhei para trás. Não havia ninguém. Voltei os olhos para o espelho. A mensagem havia desaparecido. No lugar dela, vi, por apenas um segundo, a silhueta da mesma entidade parada atrás de mim. Virei imediatamente. O banheiro estava vazio. Na manhã seguinte procurei Augusto no hospital. Descobri que ele havia pedido aposentadoria antecipada. Ninguém sabia para onde tinha ido. Era como se tivesse desaparecido. Na recepção perguntei por um antigo médico chamado Henrique. Um professor aposentado que, segundo comentários entre os funcionários, conhecia todas as histórias daquele hospital. Depois de muita insistência consegui seu endereço. Viajei até uma pequena cidade no interior. Encontrei uma casa simples, cercada por árvores antigas. Um senhor abriu a porta. Antes mesmo que eu dissesse meu nome, ele perguntou: "Ela começou a aparecer para você, não foi?" Meu sangue gelou. Passei horas conversando com ele. Henrique contou que, 40 anos antes, ainda como residente, viveu exatamente as mesmas experiências. As vozes. Os corredores vazios. As aparições às 3h03 da manhã. A figura sem rosto. Ele disse que tentou fugir. Mudou de cidade. Mudou de hospital. Mudou de país. Mas a presença sempre voltava. Segundo Henrique, aquela entidade parecia se alimentar do medo. Quanto mais a pessoa tentava fugir, mais forte ela se tornava. Perguntei se alguém havia conseguido escapar. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu: "Apenas uma pessoa." "Como?" Henrique levantou lentamente. Abriu uma velha gaveta. Retirou um pequeno caderno de couro. Na primeira página havia uma anotação feita por um médico da década de 1950. A última frase dizia: "Ela desaparece quando a verdade é revelada." Mas, que verdade? Henrique respondeu que nunca conseguiu descobrir. Naquele momento, ouvi um estrondo vindo da cozinha. Corremos até lá. Todas as portas dos armários estavam abertas. Pratos espalhados pelo chão. As janelas batiam violentamente, apesar de não haver vento. E, na parede branca da cozinha, surgiu lentamente uma sombra enorme. Ela não tinha forma humana. Parecia uma massa escura se contorcendo. Henrique olhou para mim com desespero. Ela nunca entrou aqui antes. A sombra começou a crescer. O ambiente ficou extremamente frio. As lâmpadas piscavam sem parar. Então ouvimos novamente aquele sussurro. Desta vez muito mais claro. Muito mais próximo. "Você não deveria ter vindo." As palavras ecoaram pela casa inteira. Henrique segurou meu braço e gritou: "Corre!" Saímos pela porta dos fundos. Enquanto corríamos pelo quintal, olhei rapidamente para a janela da cozinha. A entidade estava lá. Parada. Imóvel. Sem rosto. Mas desta vez ela ergueu lentamente um dos braços. E apontou diretamente para mim. Naquele instante compreendi algo terrível. Ela não estava mais apenas me seguindo. Ela estava se aproximando. E, pela primeira vez, tive a certeza de que aquilo podia me alcançar em qualquer lugar. Inclusive em plena luz do dia. Foi então que Henrique, ofegante, disse algo que mudaria tudo. Existe um lugar no hospital onde ninguém entra há mais de 50 anos, e foi lá que tudo começou. Naquele momento, percebi que, se quisesse sobreviver, eu teria que voltar ao lugar que mais temia. O antigo necrotério abandonado. Porque era lá que todas as respostas me esperavam. Parte 4, o último plantão. Na manhã seguinte, mal consegui dormir. As palavras do Dr. Henrique não saíam da minha cabeça.
Existe um lugar no hospital onde ninguém entra há mais de 50 anos, e foi lá que tudo começou. Passei o dia inteiro tentando decidir se voltaria ou não. Uma parte de mim queria fugir, pedir transferência, mudar de cidade, esquecer tudo. Mas outra parte sabia que isso não adiantaria. Se aquela presença realmente me acompanhava havia anos, fugir apenas prolongaria o pesadelo. Naquela noite, pouco antes da meia-noite, voltei ao hospital. O prédio parecia diferente. Os corredores estavam silenciosos. As luzes pareciam mais fracas. Cumprimentei alguns funcionários, mas todos pareciam evitar olhar diretamente para mim. Como se percebessem que algo estava errado. Encontrei um segurança antigo que conhecia o hospital desde a juventude. Perguntei sobre o necrotério desativado. Ele ficou imóvel. Depois de alguns segundos, retirou um molho de chaves do bolso. Sem dizer uma palavra, entregou uma delas. Antes de ir embora, falou apenas: "Se ouvir alguém chamando seu nome, não responda." Era exatamente o mesmo aviso que Augusto havia me dado. Desci sozinho. O elevador parou no subsolo. Mas havia uma porta que eu nunca tinha visto. Estava escondida atrás de uma parede metálica. A chave encaixou perfeitamente. Assim que girei a fechadura, um forte cheiro de mofo tomou conta do ambiente. A porta rangeu lentamente. A poeira indicava que ninguém entrava ali havia décadas. Caminhei iluminando o caminho com a lanterna. As paredes estavam rachadas. Maçãs antigas permaneciam abandonadas. Instrumentos enferrujados repousavam sobre bancadas cobertas de pó. No fim do corredor encontrei uma pequena sala. Sobre uma mesa havia diversos prontuários antigos. Um deles chamou minha atenção. Na capa estava escrito: Relatório de ocorrências, 1971. Abri cuidadosamente. As primeiras páginas descreviam fatos estranhos. Funcionários ouvindo vozes. Pacientes afirmando ver uma figura escura. Médicos abandonando o trabalho sem explicação. Então encontrei o último registro. Segundo o documento, durante uma madrugada ocorreu um incêndio no antigo necrotério. 5 pessoas morreram presas no local. Os corpos jamais puderam ser identificados completamente. Após o incêndio, começaram os relatos de aparições. Enquanto lia, ouvi um estalo atrás de mim. Levantei a cabeça. A porta da sala havia se fechado sozinha. Corri até ela. Estava trancada. Forcei a maçaneta. Nada. Foi então que a temperatura caiu de repente. Minha respiração ficou visível. A lanterna começou a piscar. E o silêncio foi interrompido por um som que eu jamais esquecerei. Passos. Lentos. Firmes. Cada vez mais próximos. Apaguei a lanterna por instinto. Na completa escuridão, apenas escutava aqueles passos. Pararam exatamente atrás de mim. Senti um vento gelado tocar minha nuca. Mas não tive coragem de me virar. Então ouvi um sussurro. Muito próximo do meu ouvido. Finalmente! Fechei os olhos. Lembrei de todos os avisos que havia recebido. Respirei fundo. E permaneci imóvel. Os segundos pareceram horas. Quando abri os olhos novamente, percebi uma pequena porta nos fundos da sala. Eu tinha certeza absoluta de que ela não estava ali antes. Empurrei a porta lentamente. Do outro lado havia uma antiga capela do hospital. Era pequena. Esquecida. Coberta por poeira. No centro havia uma cruz de madeira. Ao lado, um diário. As folhas estavam frágeis. Era o diário de um médico que havia sobrevivido ao incêndio. Nas últimas páginas ele escreveu: A verdadeira escuridão não vive neste hospital. Ela cresce dentro de quem alimenta o medo. Quanto mais tentamos fugir, mais forte ela parece. Quando deixamos de correr, ela perde o poder sobre nós.
Naquele instante compreendi algo que nunca havia imaginado. Durante todos aqueles anos, eu havia alimentado aquele terror. Passei a viver com medo. Dormia pensando nele. Acordava esperando encontrá-lo. Cada passo da minha vida era controlado por aquela presença. Respirei profundamente. Fechei o diário. E disse em voz alta: eu não vou mais fugir. O silêncio tomou conta da sala. Os passos desapareceram. O frio começou a diminuir. As luzes do corredor voltaram lentamente. A porta atrás de mim se abriu sozinha. Saí da capela. Subi as escadas. Quando alcancei o andar principal, o relógio marcava exatamente 3:03 da manhã. Olhei para trás uma última vez. O corredor permanecia vazio. Nunca mais voltei àquele lugar. Concluí a faculdade. Tornei-me médico. A vida finalmente parecia seguir em paz. Durante anos, nenhuma manifestação voltou a acontecer. Até uma madrugada. Eu estava de plantão em outro hospital, muito distante daquele primeiro. Enquanto caminhava pelo corredor, um jovem estudante se aproximou de mim. Ele estava extremamente assustado. Perguntou baixinho: doutor, o senhor já ouviu alguém chamar seu nome quando não havia ninguém por perto? Naquele instante, um arrepio percorreu meu corpo. Olhei para o relógio preso na parede. Marcava exatamente 3:03. Sorri discretamente. Coloquei a mão sobre o ombro dele. E respondi: venha comigo, preciso lhe contar uma história. Talvez aquela presença nunca tenha pertencido àquele hospital. Talvez ela apenas espere por alguém disposto a acreditar que está sozinho. E, se algum dia você estiver caminhando por um corredor vazio, ou acordar exatamente às 3:03 da manhã, resista à curiosidade. Porque algumas respostas cobram um preço alto demais. Fim.